Bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabiscos. Meu nome é Carolina e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre um dos meus diretores favoritos. Eu percebi o quanto eu gosto dele fazendo esse programa aqui, porque eu reparei que eu citava o nome dele em vários episódios diferentes, tanto os episódios de roteiro, como os episódios de originalidade, de atuações, de histórias interessantes, chocantes, bem feitas. E eu fui percebendo tanto quanto que esse cara é realmente grandioso e o quanto que a sua visão de cinema é única. Eu estou falando do Quentin Tarantino. Eu não sou uma expert em Tarantino e eu não li muitos livros sobre ele. Eu vi todos os filmes, alguns eu revi para esse episódio, outros eu já tinha visto tantas vezes que eu sei as falas, mas eu assisti alguns filmes e um documentário muito legal que tem sobre os 8 primeiros, né? Que são os filmes que ele fez. Os primeiros 8, porque assim, o Tarantino começou a carreira dele, digamos assim, ele trabalhava numa locadora, ele é um diretor que tem uma história um pouco diferente dos outros, porque ele começou pela paixão do cinema, assim. Muitos foram estudar, né, foram aprender trabalhando com cinema, e o Tarantino trabalhava numa locadora, né, antigas videolocadoras. Até quem perdeu esse episódio, a gente falou sobre as locadoras, sobre como mudou a forma de consumir cinema, né, com os anos, consumir filmes, enfim. E o Tarantino trabalhava nessa locadora e era apaixonado, assim, quem é apaixonado por cinema e viveu esse tempo das locadoras, eu vivi também, você ter os filmes ao alcance das mãos ali na parede, você conseguia visualizar como uma biblioteca mesmo de cinema que a gente tem hoje nos streams, a gente tinha na vida ali, né? A gente conseguia pegar nos filmes, conseguia ler atrás, entender um pouco mais. Era o paraíso dos cinéfilos. E o Tarantino começou assim, a sua paixão pelo cinema. Ele sempre teve um amor pelo cinema espaguete, né? Italiano, aquela coisa meio pastelão, com músicas icônicas. E ele foi criando um estilo dele, assim, muito, muito específico. A gente pensa em filmes sanguinários, em reviravoltas, a gente vai pro Tarantino, mas ele é muito mais do que isso. Ele roteirizou algumas coisas, né? Então eu quero focar hoje, no episódio de hoje, nos filmes que ele roteirizou e dirigiu. O que é muito comum hoje em dia para muitos dos autores que a gente chama de autorais, né? Atrizes também, como agora a Maggie Gyllenhaal na Filha Perdida, que adaptou o livro da Helena Ferrante e dirigiu o filme, a Jane Campion do Ataque dos Cães e o Piano, que ela faz o roteiro, ela dirige, como outros diretores dos irmãos Coen, que também fazem o roteiro e dirigem os próprios filmes. Então isso tem sido um traço de alguns diretores modernos, trazer totalmente a sua visão, não só no roteiro, como na forma de filmar. E o Tarantino tem alguns filmes que ele roteirizou, alguns sozinho, outros em parceria, como Um Drink no Inferno, de 96, que ele fez o roteiro, mas não é ele que dirige. Mas eu quero focar nos filmes que ele roteirizou e dirigiu, que eu acho que os traços dele ficam ainda mais marcantes, assim. Eu falei do sangue, eu falei da reviravolta, mas existem algumas características que vocês vão perceber. Eu vou falar um pouquinho de cada filme, né? Contar algumas curiosidades, falar o que eu gosto daqueles filmes. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais Tarantino, relembrar, entender, esse episódio é para você. Então, vem comigo, vamos passear um pouquinho sobre esse universo. De uma apaixonada pelo cinema também. Vocês sabem que aqui é tudo feito com muito amor, muito carinho e dedicação para uma apaixonada de cinema para outro, que é você que está aí do outro lado me escutando. Tem alguns traços que eu considero, assim, icônicos do Tarantino. Eu vou usar icônicos bastante hoje, tá, gente? E que são muito distinguíveis em todos os filmes, que são os diálogos. Ele tem diálogos muito bem escritos. Diálogos que, às vezes, levam muitos minutos, né? Normalmente, o diálogo nos filmes, eles são mais dinâmicos, eles são mais rápidos, né? A não ser que o filme seja de diálogos, como é a trilogia antes, que em breve estará aqui também, num episódio especial. Mas os diálogos do Tarantino, eles têm muita referência à cultura pop. Eles têm muita referência ao próprio mundo do universo do cinema. Eles viajam no mundo da música. Então são diálogos muito ricos e ao mesmo tempo cheios de tensão, cheios de mistério, cheios de entrelinhas e coisas que a gente sabe que vai levar para algum outro caminho. Não é exatamente o que eles estão dizendo ali, não é só o que eles estão dizendo. Então eu vou citar os filmes mais recentes, mas desde o Cães de Aluguel, que foi o primeiro filme que ele fez, né, que ele roteirizou e filmou em 92, com baixíssimo orçamento, e um elenco ali começando, né,
E foi um filme que se destacou porque ele foi feito em um cenário só, então é um assalto que tá dando errado. Começa o assalto, já deu errado. Então a gente nem vê o assalto, a gente já vê que alguns deles foram baleados, eles se perderam no ponto de entrega e eles vão para um galpão. E lá eles ficam esperando os demais. E existe um deles, é um policial disfarçado. E eles estão naquela tensão que alguém traiu os outros para dar tão errado assim a empreitada. E o que acontece? Começam os diálogos, começa o clima de tensão. Ele consegue criar climas de tensão com um roteiro que se passa todo no mesmo ambiente. Como eu falei, baixíssimo orçamento. Até nesse documentário eles falaram, né, que tinha gente que usou a roupa que levou de casa, assim, a roupa a pessoa trouxe da casa dela mesma. Então é até engraçado pensar, né, em filmes como os mais novos, como Era Uma Vez em Hollywood, que é uma produção milionária, um roteiro complexo, cenários, locações, figurinos. Ali no Cães de Aluguel, em 92, teve gente que levou a própria calça, então tem terno que não combina com a calça, o sapato, tem um que tá usando um sapato que não tem nada a ver, que é uma bota. Então o sangue, a característica dele, com essa influência do cinema italiano e do espaguete italiano, né, ele tem essa coisa um pouco do sangue bem avermelhado, e nesse filme são litros e litros de sangue que jorram ali. E nessa coisa do lugar fechado, do ambiente fechado. Uma coisa que eu gosto muito do Tarantino, que são esses ambientes meio claustrofóbicos, assim. Ele vai criando esse clima de claustrofobia no próprio roteiro, independente do ambiente externo, mas o ambiente externo contribui e muito, né? Cães de Aluguel, pra mim, é um dos mais violentos em termos de... Tem uma cena que ele corta a orelha do cara com a dancinha também, diz que ele inventou a dancinha na hora, ou ele deixa... Os próprios atores falaram que o Tarantino deixa os atores muito soltos no set, pra eles criarem, pra eles improvisarem, pra eles tomarem o roteiro pra eles também. Tanto que ele trabalha basicamente com os mesmos atores, com produção também, cria uma identidade, cria como Scorsese, Spielberg e tantos outros, né, que acabam trabalhando com os mesmos atores, porque tem uma afinidade de trabalho, uma afinidade de produzir arte ali, né? E o Tarantino tem. Se a gente for olhar nesses filmes dele, sempre tem um ou outro que acaba voltando, às vezes com um papel maior, às vezes com um papel menor, mas ele privilegia muito isso, assim. E no Cães de Aluguel são só atores que alguns já eram consagrados, outros estavam começando, mas no final todos acabaram ficando famosos ao longo dos outros filmes. E tem essa cena famosa dele cortar a orelha do cara que é horrorosa. Depois tem um tiroteio lá, morre todo mundo. Isso é também uma coisa do Tarantino, né, gente? Morrer todo mundo, quase todo mundo. Porque é aquela história, o que importa não é o destino, mas é o caminho, né? É o trajeto. Eu gosto também das músicas. O Tarantino trabalha muito as músicas dos filmes dele. São músicas dele, ele tem os discos em casa, acho que os LPs, e ele escolhe músicas que a princípio não tem nada a ver com o tema do filme, com o estilo da cena, e casa de uma maneira incrível, assim. A gente já falou sobre trilhas sonoras aqui em outras ocasiões, e nesses episódios a gente falou, né, que a trilha sonora às vezes é composta para o filme, muitas vezes, como o do Coringa, que a compositora, que agora fugiu o nome, ela compôs sem ter visto o filme. Isso foi uma coisa bem exceção, né? Normalmente eles assistem ou vão compondo junto, né? Conforme as cenas vão passando, tem todo um trabalho ali, e o Tarantino pega músicas que já existem e que realmente não pareciam, não seria aquela primeira música que você pensaria ali naquela cena. E no final faz todo sentido. Então a música também, em Kill Bill, tanto o volume 1 quanto o volume 2, as músicas são muito fortes para a história. Toda vez que a noiva aparece, tal, com aquele foco no olho, a filmagem do Tarantino também é muito legal. É interessante a gente assistir os filmes na sequência, porque a gente vai vendo essa evolução do trabalho dele também. O trabalho dele sempre foi maravilhoso, desde o Cães de Aluguel ali que eu citei. Sempre foi diferente, foi uma coisa inovadora. Você sabe que vai dar errado em algum momento, mas você não sabe como. Mas ao mesmo tempo ele foi evoluindo, né? Como, claro, todo mundo que faz aquilo com o tempo vai pegando experiência, vai pegando prática. E o filme dele foi ficando cada vez mais aprimorado. Mas isso não quer dizer que os mais antigos sejam piores. Inclusive, o segundo filme dele, que é de 94, que é depois do Cães de Aluguel, ele fez o Pulp Fiction. É um dos filmes, assim, mais famosos, né? Acho que o dele talvez seja mais famoso. Ele entra em várias listas de melhores filmes. Porque Pulp Fiction é um filme confuso e ao mesmo tempo um filme simples. Ele conta 3 histórias simultâneas que se passam numa sequência de um dia. Só que ele fragmenta as histórias. Então ele corta em cenas diferentes e bagunça tudo e mistura. Então, assim,
as primeiras cenas do filme são as últimas cenas da história. Então tem listas, né, artigos, muitas coisas explicando qual seria a ordem correta das histórias que estão sendo contadas, se foi antes, foi depois. Eu tenho um livro que tem um gráfico, assim, tipo, qual história que veio antes, como é que começa, como é que termina. Então, quem assistiu uma vez só o filme vai achar extremamente confuso, porque, assim, por exemplo, o personagem do John Travolta, que inclusive o John Travolta caiu em desgraça, né? A gente sabe que ele bombou demais no Embalo do Sábado à Noite, no Grease, que é um dos meus filmes favoritos. Anos 70, ele dançava muito, cantava muito, e ele teve muitos problemas com drogas e tal, e saiu dos holofotes. E quando ele foi convidado para fazer Pulp Fiction, na verdade não foi ele, foi um outro ator que eu não lembro o nome, que fez o Cães de Aluguel, que é o que faz a dancinha e corta a orelha do cara. E por algum motivo ele não pôde, ele estava fazendo um outro filme. E o John Travolta foi convidado e o John Travolta arrebentou no papel. Ele foi que deu um boost ali na carreira dele de novo. O filme fez muito sucesso. É ele, Samuel Jackson, com um discurso clássico que ele atira no cara e ele, antes de atirar no cara, ele declama lá e fala todo um versículo da Bíblia que diz ele que todo mundo que encontra ele até hoje fala desse versículo. Tem cenas assim muito violentas e ao mesmo tempo muito inteligentes. Essa que é a pegada do Tarantino. Ele é muito violento e ao mesmo tempo ele é muito inteligente e é muito... As coisas não são à toa, nada é à toa nos filmes dele, eles são sempre costurados, os roteiros são sempre costurados, a história faz sentido, tem uma progressão. Então por que eu falei que Pulp Fiction é um filme confuso e ao mesmo tempo simples? Porque as histórias não são complexas, são 3 histórias, tem o Bruce Willis, inclusive, muita gente não sabe, mas Pulp Fiction tem o Bruce Willis em uma das histórias, tem o personagem do Samuel Jackson e de outra volta que são, assim, matadores de aluguel, e tem um outro personagem, que também é um outro ator que faz muito filme dele, fez Bastardos também. São 3 histórias simultâneas, que em algum momento elas se cruzam, e são simples, são histórias simples, são sequências simples, porém cortadas, misturadas e fora de ordem, elas são um pouco mais confusas. O estilo Pulp, eram estilos de quadrinhos, né, de revistinhas, que tinha esse elemento do gore, assim, do bizarro, do abstrato, do subnatural, do colorido. Então, tem muito esse nome, né, o Pulp, as revistas Pulp, vem daí, que é dos anos 30, 40, se eu não me engano. E o Pulp Fiction é um pouco isso, assim, é um pouco essa coisa meio onírica, que vai, que volta, que vai de novo e que acaba no começo. Então, você vai entender o filme quando acabar, que você vai ver a primeira cena vai estar no final. E é um filme legal, é confuso à primeira vista, como eu falei, mas vendo de novo a gente vê que faz muito sentido, que ele é muito legal, ele é muito bem feito. Tem umas cenas também bizarras, tem umas cenas assim, coisa meio... dá a entender, porque tem coisas muito rápidas, assim, que a gente, tipo, você não pega, mas tem umas críticas, tem uns personagens bizarros, assim. E tem a história do relógio, né, da relógio que é bizarríssima também, mas que é legal da gente ver, porque é a criatividade do Tarantino, né, ele joga muita coisa em muito diálogo interessante. Aqui começa a entrar, aí ele escreveu, né, O Drink no Inferno, em 96, que eu falei que ele não dirigiu, por isso que eu não vou entrar demais aqui. Além dos atores recorrentes, da filmagem que ele faz, que tem todo um estilo, um ângulo, um close diferente, que a gente vai falar melhor quando chegar no Kill Bill. A partir daqui, ele entrou com as mulheres fortes. O Cães de Aluguel não tem mulher, e o Pulp Fiction tem a Uma Thurman, né, que tem aquela cena que ela se droga lá e de outra volta tem que dar injeção de adrenalina no peito para ela acordar. Mas ela é uma mulher forte, mas ao mesmo tempo... inclusive, né, lembrando que o Pulp Fiction é que tem aquela cena do meme do John Travolta procurando alguma coisa. Quando ele entra na casa dela, da Mia, ela começa a falar com ele a partir do sistema de comunicação da casa, e ele não sabe onde ela tá, de onde tá vindo a voz. E daí ele começa a olhar pro lado, tipo, de onde tá vindo essa voz. E daí virou o meme do John Travolta. Mas ela é uma mulher forte, mas ela tem aquele momento da overdose, e ela não tem uma relevância tão grande dentro da história, apesar dela ser a mulher do cara lá, do chefe do tráfico, que ele tem que cuidar e blá blá blá. Já com o Jack Brown, que é o próximo filme dele em 97, esse protagonismo feminino vem mais forte. A atriz é sensacional. A Pam Grier, que era uma atriz muito famosa, ela fazia muitos filmes com mais jovem, filmes estilo uma atriz negra, bonita, e ela veio como protagonista do Jack Brown, que era uma aeromoça que estava fazendo um tráfico de drogas ali,
numa viagem, acaba sendo pega, e dali em diante, gente, é um rolo nível Tarantino, assim. A gente não sabe quem tá dizendo a verdade, quem tá do lado de quem. É um roteiro que, pra mim, é um dos melhores roteiros do Tarantino. Foi um dos últimos filmes que eu vi dele. Eu não tinha visto Jack Brown até assistir pra esse episódio. Eu amei demais, assim. Tem também o Samuel Jackson, que virou figurinha carimbada ali dele. Mas é uma personagem forte, é uma personagem inteligente, interessante, que ela tem... tem um teste, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um teste que eles fizeram nos filmes para ver quanto que as mulheres tinham participação nas histórias. E descobriram que a maioria dos filmes as mulheres só estavam lá a favor dos homens, dos personagens masculinos. Então, ou elas eram interesses amorosos dos homens, ou elas estavam falando dos homens nos filmes, basicamente. Mulher só servia para servir homem, basicamente, né? E começaram a mudar isso, colocar algumas mulheres, com a pressão da indústria, movimentos Me Too, a colocar personagens femininas que tivessem histórias próprias, que tivessem narrativas próprias. Elas terem seus próprios interesses amorosos, terem outros interesses, além de ficar falando de homem o dia inteiro, né? Porque mulheres, nós não falamos de homens o dia inteiro, né? Temos 1 milhão de outras coisas nos nossos pratos, carregando 1000 pratos no ar. E Jack Brown é muito legal, é muito interessante. Se vocês me pedirem agora para falar para vocês, me explica o que acontece em Jack Brown, eu não consigo explicar, porque eu já não lembro o rolo que dá. É um rolo, a gente vai pra cá, a gente vai pra lá, e né, policial, e dela tá trabalhando pra FBI, porque daí o FBI quer que ela ajude a entregar os traficantes, só que daí o traficante é o cara, é Samuel Jackson, e não sei o que, bababá. Como eu falei, são roteiros muito legais, tem uma passagem de tempo muito legal também nos filmes dele, tem uma narração, tem toda uma criação que é assim, a gente sabe menos do que o personagem sempre sabe um pouquinho mais que a gente, então a gente vai sendo surpreendido ao longo do filme, isso que é muito interessante. E como eu falei, são sempre roteiros muito bem amarrados, não são histórias que você vai chegar do nada e vai aparecer um vilão ou um personagem, um acontecimento que não tinha previsão nenhuma no roteiro. Ele já vai dando essas informações, mesmo que seja sutil, ela já estava ali plantada. O Pulp Fiction é um excelente exemplo, porque as coisas fecham muito bem, mesmo parecendo que não. Então, o Jack Brown é um filme que eu recomendo fortemente do Tarantino, que tem essa pegada de roteiro complexo, inteligente, interessante, e de um filme que é muito gostoso de ver, porque a gente fica preso ali, é um dos mais longos, eu acho, umas 2h20, mas vale a pena a cada segundo. Passando por Cães de Aluguel, ele fez Pulp Fiction, veio com o Jack Brown, que infelizmente não fez o sucesso esperado, porque veio depois do Pulp Fiction, né, gente? Pulp Fiction foi um estouro ali. E veio no ano de 94, que é o ano de Forrest Gump, que é o ano do Sonho de Liberdade, é o ano do Rei Leão, né? É um ano de muita coisa boa. Então, quando chegou Jack Brown deu uma caidinha ali. 97 passou meio baixo nos radares. E ele veio de novo em 2003, você vê que ele demora para fazer um filme pro outro, porque são filmes difíceis, complexos, histórias que estão ficando cada vez maiores, com mais personagens, né? E ele tem que escrever esses roteiros. Escrever o roteiro tem muitos tratamentos, né? Não é uma coisa assim, escrever e pronto. Né? Eu que escrevo, assim, como é complexo escrever filme, então é muito mais difícil. E ele criou, escreveu, produziu, roteirizou o Kill Bill, volume 1 e o volume 2. Um saiu no ano de 2003, outro saiu no ano de 2004. O Kill Bill é o filme tem uma trama com uma noiva, que ela foi enterrada viva, né? E ela perdeu a filha e o Bill tentou matar ela e o Bill e 4 dos seus ajudantes. E ela volta, né? Ela consegue se salvar e vai atrás dos ajudantes primeiro e depois do Bill pra matar todo mundo e se vingar. Basicamente é um filme de vingança clássico, assim. Só que o que ele traz de diferente é a forma como o filme a história é contada, filmada, as músicas, como eu falei. A primeira vez eu assisti um pedaço do volume 2. Aí eu tinha achado horrível, não tinha entendido nada, tinha achado super confuso. Falei, não, vamos ver direito, e daí eu assisti os dois no mesmo dia. Faz todo sentido, como eu falei, né? Tarantino não dá ponto sem nó. O filme tem uma sequência super legal. O segundo continua diretamente de onde para o primeiro. E ele tem toda a questão da japonesa, né? Do Lucy Liu ali, que tem aquela personagem de samurai. Tem toda uma filmagem lindíssima nessa cena. As lutas são muito longas, isso é fato, mas elas são extremamente bem coreografadas. Inclusive a atriz que dubla não, que é a distante, né, a dublê da Uma Thurman. Ela foi dublê em vários filmes do Tarantino, até no próximo que veio depois desse, A Prova da Morte, em 2005, ela atua nesse filme.
Então é uma dublê muito boa, assim. E ela faz as cenas de acrobacia, mas é uma turma que faz as cenas de luta quando ela aparece, ela mesma, assim. Os atores do Tarantino são muito hands-on, assim, eles fazem as coisas mesmo. A não ser o que não dá, né? O que eles não têm capacidade técnica de fazer, ou que o contrato impede, né? O contrato de seguro que esses atores têm. E eles mesmos falaram, tá? Eu vi isso no documentário dos 8 primeiros, que é o nome dos filmes do Tarantino, e da vida, né? De coisas que eu li, que coisas que eu vi. E essa dublê é muito boa, eu já tinha visto ela em outros eventos, outros filmes. E o Kill Bill é essa saga de vingança. Então, o primeiro filme, ela vai indo atrás e ao mesmo tempo vai contando pra gente como que ela virou essa matadora ninja. Porque ela acorda, aí ela passa um tempo ainda, né, se preparando ali pra daí ir atrás deles. Então, ele vai contando um pouco da história dessa noiva pra gente, até ela chegar no Bill e a gente entender também todo o conflito emocional que tem por trás dessa história de vingança aí clássica. E que a noiva vai detonar todo mundo e vai brincar com muita gente, vai cortar muita cabeça, braço, perna. Esse filme é bem sanguinário. Mas como eu falei, ele é muito bem coreografado e filmado, assim. Essa parte que ela vai lutar com o Lucy Liu eu acho maravilhosa, assim. Toda a parte de cenografia, apesar de voar sangue na gente, é muito bem filmado. As músicas são muito legais, enfim. É um filme que eu gostei muito, que o B1 e 2. Vale a pena ver na ordem, ou se você já viu, rever algum pedaço. E também tem discursos, diálogos que são muito bons, todo o treinamento dela ali, com aquela figura caricaturesca ali do sábio chinês que tá ensinando ela lá. Chinês ou japonês agora, não me lembro, acho que é chinês. E depois o Kill Bill, que foi também uma trabalheira, teve problema, uma turma sofreu acidente, teve uma cena de carro que ela bateu o carro, ela ficou mal, ela teve. Diz que nesse filme ela tem uma treta com o Tarantino, eles ficaram brigados durante anos. Sempre tem, né, gente, essas tretas de bastidores, assim, que a gente não sabe direito. Mas ali foi um filme que demorou pra sair, um filme que deu muito problema. E logo em 2005 veio A Prova da Morte, que é um filme menos famoso dele, pelo menos pra mim era. Que é um filme que o cara é dublê, e ele tem um carro que tem uma marca da morte ali, e ele sai matando as meninas. Ele pega as meninas no bar pra matar com o carro, assim. É um filme bizarro, mas ele é interessante, porque ele vem de novo nessa linha do Girl Power, que eu comecei a falar com o Jack Brown, que continuou com a Uma Thurman em Kill Bill, que é uma Thurman que já tinha trabalhado em Pulp Fiction com ele, né? E prosseguiu agora na Prova da Morte. A primeira leva de meninas ali que ele pega no bar, elas morrem, e a segunda leva é a leva que vai se voltar contra o cara. Então, daí tem essa atriz que é a dublê da Uma Thurman, que ela faz uma personagem, né? E ela faz uma cena icônica, voltando com a palavra icônico, em que ela fica pendurada no capô do carro do cara. E ela até falou no documentário que ela fez não olhando para a câmera, porque dublê não pode olhar para a câmera, né? Porque tem que parecer que é o ator. Então, quem tem que olhar para a câmera é o ator, e quando o dublê tá fazendo o ator, não pode ver que é ele. E ali não, ela tinha que olhar. Então diz que ela fez toda a cena sem olhar para a câmera. E daí o Tarantino falou: olha, você tem que olhar para as câmeras, porque você é você aqui mesmo. Então ela teve que refazer a cena que ela fica pendurada para fora do carro. Isso é uma coisa legal do Tarantino também. Ele faz muita coisa, é pouco fundo verde. É muita coisa que ele faz, como o meu amorzinho Nolan, né? Ou mesmo Villeneuve, que mesmo fazendo muita ficção científica, eles procuram dar uma verdade maior, trazendo as coisas de fato, fazendo as coisas acontecerem. E A Prova da Morte é o filme mais estranho dele pra mim, mas tem muita gente que ama, que é um filme que ele tem aquelas perseguições de carro, e aquela coisa meio do bar ali, e depois as meninas se voltando contra ele. É o Kurt Russell, que é o cara, o dublê. Diz ele que era uma homenagem aos dublês e tal, mas eu achei um filme esquisito. Mas é um filme Tarantino também, tem diálogos muito bons, tem músicas muito boas, e já tem 2 atores também que voltam no Bastardos depois, que estão na equipe do Bastardos ali. Então a gente vê que a galera já passeou pelo mundo Tarantino muito antes, né? Eles passearam mesmo pelos filmes. Como eu comentei no começo. Eu tô lendo aqui que eu anotei, né? Eu anotei que eu sempre menciono nos podcasts, como eu falei pra vocês, o roteiro original, a trilha sonora, os diálogos memoráveis, o clima de tensão, as reviravoltas. E aí eu entro falando em reviravoltas e clima de tensão e tudo isso que eu acabei de dizer, do Bastardos Inglórios, que pra mim, de 2009, pra mim é o melhor filme dele, assim, é o que eu mais gosto, o que eu mais vi,
Tudo bem que ele tem o Brad Pitt e o Christoph Waltz ganham seu primeiro Oscar e que é uma revisão histórica do nazismo, né? Existiu mesmo um grupo, talvez não com esse nome, mas existiam grupos infiltrados para matar nazistas, existiam muitos grupos trabalhando para todos os lados durante a Segunda Guerra, né? E são sempre necessários filmes sobre guerra, principalmente a Segunda Guerra, para a gente não esquecer, para ninguém esquecer o que aconteceu, o que foi o Holocausto e o que é o nazismo, porque se deixar, a gente já viu aí que neonazista tem sempre um, né, prontinho para mostrar as garrinhas. Então esses filmes são mais do que necessários para manter acesa a memória coletiva aí do que aconteceu, para isso não se repetir. E o Bastardos veio, na verdade, eu diria na contramão, mas ele não veio na contramão, porque ele fez um revisionismo histórico ali. É um grupo infiltrado para matar nazista, que o objetivo era pegar o Hitler, e eles conseguem. Já dando um belo de um spoiler, eles pegam o Hitler e eles matam o Hitler. É lindíssimo de ver. Dentro de um cinema, é uma coisa meio metalinguagem, poética. Tem um excelente elenco, além deles que eu citei, né? O Brad Pitt e o Christoph Waltz, que é um ator austríaco que apareceu e bombou nesse filme. Cá entre nós, acabou repetindo esse papel em outros personagens, né? Mas tudo bem. Tem a Diane Kruger também, um elenco incrível ali que faz essa coisa meio cômica, né? Tem cenas também famosas, como na hora que ele vai pedir os 3 lá, as 3 cervejas, que ele erra a forma de pedir, daí o general, o soldado alemão percebe que eles estão infiltrados. E, inclusive a cena aqui, o Tarantino, que a personagem da Diane, né, ela morre. Não vou dar um spoiler porque não tem problema, né? Esse filme já tem mais de 10 anos e só para vocês saberem essa curiosidade, a mão que aparece é do Quentin Tarantino. Ela falou que ele queria que fosse de um jeito muito específico. Ela é enforcada. Então a mão que aparece ali é dele, não é do ator, do Christoph Waltz. Então, assim, são muitos detalhes. Esse filme é dividido em capítulos, que é uma outra característica dele, já vem do Pulp Fiction, que é separar em capítulos a história, é contar em partes. Então isso também tem uma coisinha do Pulp, né, da revista, dos capítulos, dos fascículos, e o que o Bill já tem isso, o Bastardos vem com isso também, as partes, os capítulos. Ajuda a contar a história, também a situar a gente dentro do enredo. E mesmo assim são histórias que seguem a jornada do herói, mas ele conta de uma forma tão própria e tão dele, que a gente não percebe que é assim. Isso que eu gosto demais dele, assim, demais, demais, demais. Bastardos Inglórios, a gente pula em 2013 para Django Livre, que segue a mesma ideia do revisionismo histórico. O Django é um filme que já tem, que é um escravo, né? E ali o Django Livre é a mesma ideia. O Django era um escravo que vai buscar a esposa que foi presa pelo personagem do Leonardo DiCaprio. E ele se junta ao personagem do Christoph Waltz, que volta e também ganha o Oscar de novo, com figurinos lindos e tal. E acaba que é meio que a revolta dos escravos ali. Tem toda uma crítica, né, com o personagem Samuel Jackson, que é o escravo que trabalha para o homem branco e se acha superior aos outros escravos, aos outros negros, né? Na verdade, ele é um negro que trabalha na casa, que meio que comanda os escravos, assim. Como se ele fosse superior aos outros, né? Aquela coisa. No fundo, é escravo igual. Esse filme também tem a história do Leonardo DiCaprio quebrar a mão quando ele quebra um copo na mesa, de verdade, a mão dele fica cheia de sangue. Ele passou na cara da personagem da Brunhilde lá, que eu esqueci o nome da atriz, mas enfim. É aquela atriz do Scandal. Peraí, eu já lembro, peraí. Kerry Washington. Detalhe que a gente lembra o nome da série e não lembra o nome da atriz, né? Eu sou dessas, enfim. E ele sujou a cara dela de sangue da mão dele mesmo, teve que dar ponto para a cena. Isso é uma história clássica, daquelas assim, de bastidores que deram errado e foram parar nas filmagens. Tipo o Viggo Mortensen no Senhor dos Anéis, no 2, se não me engano, quando eles vão procurar os hobbits e daí eles veem uma pilha de carcaça de orcs queimados e ele chuta um elmo. E o elmo era de verdade, assim, não era cenográfico e ele quebrou o dedo do pé. Então são umas coisas assim, que a gente descobre, né? Que ele dá um grito, que era um grito mesmo, porque ele quebrou o dedo do pé e ele usou na cena e tal. E o Django tem umas cenas horrorosas, assim. Tem uma cena de briga de cachorro, ele tira o cachorro dentro uns negros para brigarem na sala. Ele é bem gráfico, né? Como o Bastardos Inglórios tem uma das piores cenas de início de filme que eu já vi, que é quando os judeus escondidos embaixo da casa e eles procurando os judeus. Então os filmes dele, ele não são muito
digamos assim, sutis, né? A história é bem amarrada, tem a música, tem o roteiro, tem tudo, mas é bem na cara, são filmes bem abertos, assim. Ele fala o que ele tem que falar, sem papas na língua. Isso é uma coisa que eu acho muito legal dele, ele não tem medo de falar o que tem que falar, inclusive palavrão, né? O Samuel Jackson tem recorde de falar fuck na mesma frase, no mesmo filme, no Pulp Fiction ele fala, tem contagens de quantos fucks ele falou no filme, assim, porque ele fala um fuck a cada 5 minutos, né? E fuck, não preciso dizer pra vocês o que que é. Depois de Django Livre em 2013, para caminhar para o final, vocês já devem estar cansados de me ouvir falar aqui, mas é que a gente não é um assunto tão legal, né, gente? Dá vontade de rever esses filmes tantas vezes. Vamos para Oito Odiados em 2016, que Oito Odiados é uma regravação. É o oitavo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oitavo filme. Inclusive, nesse documentário, eles terminam em Oito Odiados, que é Oito Odiados fecha meio que um ciclo que começou com Cães de Aluguel. Então, se a gente for ver uma releitura do Cães de Aluguel, Cães de Aluguel se passa com uma galerinha dentro de um galpão, e o Oito Odiados se passa dentro de uma casa, assim, uma caserna, na neve também. É a mesma ideia de passar num lugar fechado. E o Oito Odiados, ele é contado em partes também, como o Tarantino estava vindo agora. Desde o Bastardos com a Diane Kruger, o Django tem ali a Kerry Washington, mas já não tem personagens femininos tão marcantes. Mas ainda tem, as mulheres que estão ali não estão ali à toa. Os Oito Odiados é mais centrado nos homens. É uma caserna lá, enfim, no meio de uma neve muito, muito forte, que o Kurt Russell agora voltando, tá carregando uma prisioneira e eles precisam parar lá, né, durante a noite, sei lá, porque tá nevando muito. E lá tem outras pessoas, tem outros atores de outros filmes, e eles ficam lá o filme inteiro, basicamente, num diálogo muito, né, que ele vai e vem, uma hora inofensivo, uma hora não, a gente esperando que vai dar ruim, você fica esperando. Mas o diálogo é tão envolvente, tão interessante, que a gente vai indo, né. Aí até que a gente vê, tem a virada, né, como todo filme Tarantino, e a história volta, quanto antes pra gente. Mas os filmes dele, como eu falei, são muito didáticos, eles têm essas explicações que ajudam a gente a se orientar na história e dar aqueles, meu Deus, assim, com mais segurança. Depois dos Oito Odiados, em 2019, o último filme que ele lançou é Era Uma Vez em Hollywood. Eu estou, inclusive, olhando para o livro. Ele fez um livro sobre o filme, que tem o roteiro do filme, mais algumas informações. Porque ele é um mega escritor, né, gente? Escrever os filmes do jeito que ele escreve. E o Era Uma Vez em Hollywood, também um revisionismo histórico. E para mim, dos filmes dele, é o mais complexo. Eu vou falar um pouco mais sobre ele para vocês, porque eu acho que muita gente não entendeu ou não gostou tanto do filme, porque não foi uma história que marcou o nosso país, assim. A história da Sharon Tate. O filme em si tem 3 camadas de história. A primeira camada é a mais óbvia, que é o revisionismo histórico. Como no Bastardos Inglórios é sobre o nazismo, o Django Livre, a escravidão. Era uma vez em Os Odiados, era uma vez em Os Odiados não, misturando os filmes. Era uma vez em Hollywood é a história da Sharon Tate. A Sharon Tate era casada com o Polanski e ela era uma atriz linda, maravilhosa. E ela estava grávida de sei lá quantos, 7, 8 meses. E a seita do Charles Manson, aquele doido que já virou objeto de séries e tal, invadiu a casa num dia que ele estava viajando, ele estava na Europa, o Polanski, matou os 2 amigos que estavam com ela lá e ela grávida. Matou com facadas, um troço horroroso, assim. E foi um crime muito forte nos Estados Unidos, foi uma história muito chocante. Ela era jovem, bonita, ia ter o primeiro filho, tinha acabado de casar. Então é um revisionismo histórico, porque no filme ele não mata ela, né? Obviamente ele mudou o final. Eles chegam pra matar, dá tudo errado, eles não conseguem matar. E ela sai bem feliz e ilesa. Então é um final muito feliz pra essa história tão horrorosa. O filme, essa camada de roteiro da história da Sharon Tate, ele conta o dia inteiro da Sharon Tate em minutos. A gente sabe eles sabem, né, onde ela estava, ela foi ao cinema, ela fez isso, ela fez aquilo, as últimas semanas dela. E tem tudo no filme. Então, esse nível de pesquisa para saber exatamente o que aconteceu, como é que foram os últimos dias da Sharon Tate, tem tudo no cinema, tem tudo no filme. Que é uma camada de roteiro de pesquisa extremamente forte. Tem uma outra camada, que é essa camada que eles mudam a história. E ele vai contando também a história da galera da seita. Que tem todos os personagens reais, né? Ou baseado em pessoas reais. E mais os personagens que ele criou para a história. E ali ele vai tendo que criar onde eles estariam. O que eles estariam fazendo. Quem eles seriam, né? Eles mostram essas pessoas chegando na casa e tal. E a terceira camada de roteiro é a história que ele está contando
do filme que o personagem do Leonardo DiCaprio, que é um ator meio em decadência, está fazendo. Então tem um filme dentro do filme, que é um filme de faroeste que ele está gravando, e que o nosso maravilhoso Bradley Pitt, ele é o dublê do personagem do Leonardo DiCaprio. E que, inclusive, ele ganhou o Oscar, né? Sinceramente, assim, não acho que seja o melhor papel. 7 anos no Tibete, Clube da Luta. Olha, o Brad Pitt tem muito filme muito bom, assim. Mas ele merecia, já tava na hora de ele receber um Oscar. Ele ganhou um Oscar pro coadjuvante ali. Tá muito bem, levou muito bem. Tem uma cena dele sem camisa ali também, que caiu aqui, né? Um caneta aqui, mas ó, tava um show também. E ele tem esse filme todo que eles estão fazendo, então ele cria um filme dentro de um filme, aí tem a história real da Sharon Tate em minutos, e tem a história que ele criou desses personagens e dessa seita e tal. Então são muitas camadas de roteiro, até por isso que eu comprei o livro que ele conta isso, para entender essa forma de escrita dele. E também de um filme que fica orgânico, apesar de longo. O que as pessoas acharam, em geral, que eu vi, é que o filme fugiu um pouco dessa tônica. Ele é um pouco mais lento, né? Porque ele tem essas camadas de história. A virada sanguinária é bem pro final. Mas tem coisas assim, por exemplo. Uma hora eles vão até a seita lá tomou uma fazenda. E no filme eles tomaram a fazenda e ficaram cuidando dos donos lá. E tipo, ok, essa é a cena, não acontece nada. A tensão cresce e não acontece nada. Mas o twist é justamente não acontecer nada, porque na vida real eles mataram, os donos foram encontrados mortos depois. Então tem umas coisas que se a gente não tivesse essa informação prévia, a gente perde um pouco o sentido. Então isso que eu acho que ficou um filme muito nichado, ficou muito específico para esse caso, com alguns detalhes do caso, mas não perde o brilho, que o filme é muito interessante, tem uma virada no final fantástica, assim, com o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio tá sensacional, é uma história muito legal também, de época, tem toda aquela coisa da época, da roupa, da música, dos anos 70 ali. E para mim é um filme dele também, que é o auge do roteiro, da filmagem, são cenários e locações amplas. Então eu gosto muito também. Então, assim, resumindo, eu amo todos os filmes do Tarantino. Talvez se eu tivesse que dar o troféu Tarantino, eu diria que o meu favorito é o Bastardos, porque foi o que eu vi mais vezes, tá? Por isso, mas eu adoro também. Menção honrosa ali para Pulp Fiction, para Jack Brown. Eu gosto de todos, né? Talvez o que eu menos gosto seja mesmo a Prova da Morte, que eu vi menos. Mas eu acho que, assim, tem que assistir Tarantino. Tem que. Eu não gosto de dizer tem que nesse podcast, mas Tarantino, gente, umzinho, tá? Só pra dizer que você viu um Tarantino na vida. Ou escuta esse episódio aqui, que se escutar aqui ao final já tá sabendo mais do que sabia há 35, 40 minutos atrás. E ele é um cara incrível, porque eu acho que só quem consegue fazer um trabalho original hoje em dia, se manter original e relevante por 20 anos, pelo menos, né? O primeiro filme dele é de 92, assim, fora o que ele já escreveu antes, durante e depois, que acabou não saindo. Uma música original, roteiros inteligentes, diálogos inteligentes, personagens icônicos mesmo, que ficaram gravados no imaginário popular, que viraram meme. Então, assim, vale muito, muito a pena mesmo se a gente, né, acompanhar. E para terminar, eu anotei uma frase de um dos filmes do Tarantino, que é do Kill Bill, que eles falam pra noiva, o personagem fala pra noiva: você se entrega à derrota antes mesmo de começar. Então não se entregue à derrota antes mesmo de começar e assista Quentin Tarantino hoje ainda. Obrigada, pessoal, por ouvirem esse episódio tão sanguinário. Limpem o sangue agora da sua tela e do seu rosto, de onde você estiver me ouvindo. E eu quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui, por estar aqui comigo toda semana, falando de cinema, trocando ideia, aprendendo e se expandindo como pessoa, como cinéfilo, né? Isso é muito bom. As próximas semanas tem convidado, tem personagem solo também de novo. Vou falar de filme, vou falar de cinema nacional. Então mande dicas, mandem sugestões. @Cartas de Carolina no Instagram ou podcast Rabiscos. E aproveito para deixar um beijo enorme pro meu amigo Tadeu, querido, que eu adoro demais. Para todo mundo que curte um Quentin Tarantino. E a gente se vê semana que vem com mais cinema, podcast Rabiscos e cabine do filme.